Vamos lá para o nosso bate-papo. Oi, Mário, tudo bom? Ô, Mário, você acha que vai passar essa história de fim do foro aí ou que os caras vão dar um jeito? Nós estamos fazendo uma pressão bastante forte, né, desde o início, para que o fim do foro seja votado. Eu sou um pouco pessimista nesse aspecto. Eu acho que neste momento eles estão todos entrincheirados no foro privilegiado, então vai ser um pouco difícil mudar isso. Eu acho que pode ocorrer assim, uma votação, enfim, que pode passar um projeto um pouco desfigurado, tirando já alguns cargos da prerrogativa de foro. Mas eu acho assim que, de qualquer maneira, vale a pena continuar insistindo, porque a pressão tem que ser constante em cima dessa gente. Então, pode ser que a gente tenha uma surpresa. Eu acho ela, neste momento, muito cá entre nós, improvável, mas nós continuaremos a fazer essa pressão. Mas você acha possível, por exemplo, porque uma coisa é não passar, a outra coisa é eles distorcerem e transformarem numa coisa pior, que é o que eu tenho medo. Não, eu acho que o que pode ocorrer é que, eu acho assim, que eles podem, primeiro, deixar com prerrogativa de foro, com foro privilegiado, muitos cargos. Hoje você tem 33.387 pessoas, né, ou cargos, com direito a foro privilegiado, segundo o levantamento do Randolph Rodrigues. Então eu acho que eles podem diminuir bastante, o que já seria ótimo, né? Diminuir bastante os cargos com direito a foro. A outra coisa também que pode ocorrer é que eles podem estabelecer um prazo futuro a partir do qual as pessoas os cargos perderão a prerrogativa de foro, né? Isso são coisas que estão sendo analisadas, né? Outra coisa que pode acontecer também, que está no projeto do Cássio Cunha Lima, é você deixar crime de responsabilidade com prerrogativa de foro, mas não crimes comuns, né? Para evitar, por exemplo, o caso do sujeito que bateu na mulher, né, e que está no STF, né? Isso também pode não ser a melhor coisa do mundo, assim, não é isso que a gente espera apenas, mas pode ser alguma coisa interessante. Então, a sorte está lançada, né? O foro privilegiado, como é que ele surge? Por que ele surge? Ele não surge para virar esse sarapatel de coruja que virou. Ele surge para evitar o tapetão em eleições no interior. Ele surge com uma intenção boa, aí de boa intenção o inferno tá cheio, virou essa bagunça. Ele surge para evitar que os políticos sejam processados por razões, muitas vezes, só de ordem política, ou seja, um adversário entra com uma ação de improbidade, em Catolé do Rocha, qualquer coisa que o valha, né? E isso acaba infernizando a vida dos políticos. Ok, mas acabou virando... No interiorzão, o cara tem um adversário, que o filho do adversário dele é o promotor da cidade. Então. Era para evitar esse tipo de coisa, que fosse um tapetão. Mas aí acabou vendo o quê? Eles viram a brecha. Agora, eu sou a favor disso, que não sei se de tirar a prerrogativa de foro da pessoa, mas de tirar a prerrogativa de foro do tipo de crime. Então, por exemplo, as ações pessoais, as ações de família, as ações de dívida que o cara tem, isso não tem nunca de ninguém que ir nada para foro nenhum. Isso tem que ficar no comum. A questão, Madeleine, é o seguinte, é que a questão está na hermenêutica, não dos juízes, mas dos políticos, né? Principalmente. Crime de responsabilidade. Eles podem dizer que, por exemplo, corrupção é crime de responsabilidade, né? Então, assim, aí não muda nada, porque a grande questão quanto à prerrogativa de foro é corrupção. Certo? É corrupção, é corrupa, né? Então, assim, se corrupção, eles dão um jeito de pôr isso como crime de responsabilidade, para além de improbidade, né? Fazem ali uma mixórdia, então não adiantou nada, né? Mas tem também a questão deles virarem cidadãos acima do bem e do mal, porque qualquer coisa que eles façam, o julgamento vai nas mãos de pessoas com quem eles negociam e a outra parte não.
Então o sujeito briga com a mulher, o sujeito tem um problema de guarda de filho, o sujeito qualquer coisa. Mas esse não é o problema, né, Madá? A questão é corrupção. Você está dizendo, eu entendo o que você está falando. E mas... aí isso, não, o que eu estou falando é, isso ajuda a entulhar mais Não, eu acho que tem. Os tribunais não têm condição, os tribunais superiores não têm pessoal para dar conta de 33.387 pessoas que não foram privilegiadas. Não existe. Além disso, é óbvio que existem aí as intersecções políticas, ou de amizade, dos interesses e tal, que serve para jogar a coisa... Por exemplo, veja o caso do Fernando Pimentel. Fernando Pimentel, o STF colocou em julgamento o caso dele porque o STJ disse que ele não poderia sofrer uma ação penal sem a autorização da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que está na mão de quem? Do Pimentel. Muito bem, então tá lá, o Pimentel cheio de problemas de corrupção, você deu agora essa pesquisa, e no entanto a coisa está parada. O que fez o STF? Apelaram ao STF. O STF começou a julgar, Carmen Lúcia interrompeu o julgamento, dizendo que voltaria ao tema depois que o Alexandre de Moraes fosse empossado e que o Gilmar Mendes voltasse de viagem. Gilmar Mendes voltou de viagem, já está para sair outra vez de viagem para o exterior, Alexandre de Moraes foi empossado e a Carmen Lúcia não colocou o caso do Pimentel na pauta de abril do STF, ou seja, mais um mês ganha o Pimentel. Ela falou qual viagem que era? Pois é. Ela falou qual viagem, não falou. Então, aí, então fica uma coisa né? Que você tem, além de toda a sobrecarga em cima dos tribunais, você também tem, e é isso que nós criticamos, né? E os cidadãos que prestam atenção na cena política e jurídica, criticam no STF e mesmo nos outros tribunais. Essa demora. Por que o Pimentel continua ali, a coisa está parada no STF, quando poderia já ter sido julgado? E tudo deles fica, né, parado no STF. Então, eu peguei o Pimentel porque é um caso muito eloquente neste momento. Bom, aí, aqui, o segundo assunto é mais ou menos isso. Você viu a Dilma falando que não podem prender o Lula? Aí, põe aí o print do Facebook do Suplicy pra gente, Rodrigo. O print do Face do Suplicy. Eu tô pedindo, ele tem lá... Olha lá, concordo totalmente com o que disse a presidenta Dilma Rousseff no Brasil Conference. A democracia é o lado certo da história e eu acredito no Brasil. Nós precisamos de eleições diretas. Só vamos retomar o desenvolvimento com eleições diretas. Depois de sua fala, Dilma foi entusiasticamente aplaudida de pé fake news, pelo auditório lotado de Harvard. Fake news. Não é fake news. Olha, de repente ele viu outra palestra da Dilma e está confundindo. Também Lula, não julga mal. Lula, olha, podem falar o que for. Podem vir com essa pataquada de que, na verdade, estão apenas... Né, tudo que está acontecendo, a Lava Jato quer tirar o Lula do processo político, porque o Lula seria eleito em 2018, caso viesse candidatar. Gente, esquece. Hoje, o Marcelo Debrecht, em Curitiba, ao juiz Sérgio Moro, entregou tudo. A planilha amigo, que o Palocci era arrecadador do Lula, que ele deu dinheiro para o Instituto Lula. Partiu até para cima do advogado do Lula, o Zé Roberto Batocchio, né, que tentou dizer que ele estava mentindo. Aí ele falou, então tá bom, então vou contar mais uma. Entregou mais uma história do Palocci. Tudo isso que foi publicado no Antagonista. Hoje o Lula, de fato, começou, quer dizer, ele já vinha num processo, né, assim, as coisas vinham sendo descobertas, mas hoje o pagador, além de dizer tudo aquilo que disse no TSE, né, na ação que pede a cassação da chapa Dilma, né, disse também, agora pôs o Lula no meio, porque agora é o processo do Palocci, né, então tem intimamente ligado ao Lula, era o italiano com o amigo. Então ele entregou tudo. Então, assim, não tem Lula em 2018, esquece o Lula em 2018, certo? O Lula será condenado, a menos que deem um golpe na justiça, a menos que o juiz Sérgio Moro não cumpra, e os procuradores e os tribunais superiores usem o tapetão, o que é improvável,
que é improvável, porque as provas são acachapantes, porque não é só, pessoal, não é só o Marcelo Odebrecht dizendo que já é existe prova testemunhal, né? E ele que pagou. Não, tem planilha, tem papel, tem tudo. Então, assim, toda essa pataquada em Harvard, da Dilma, essas falas dos petistas, dizendo que o golpe, é preciso deixar o Lula, porque o Lula é o bem do... tudo perderia legitimidade sem o Lula. Esqueçam. Hoje, o Lula foi para o patíbulo. O que é patíbulo? Patíbulo. Nossa, como o ar é culto, não, gente? Patíbulo é o palquinho onde os condenados à morte sobem para serem executados. Hoje é o início do fim, é isso? É isso, é o início do fim. Ele já está lá, ele já está no patíbulo, né? Ele está ali, não tem como. As provas de fato são muito fortes. E a gente está falando aqui do processo do Palocci. Sim, mas... Essa é a história do Palocci. Mas como o Palocci era o cara... Vamos falar, o Palocci foi o ministro mais respeitado do início do governo Lula, era tido como cara revolucionário, portanto era o cara que controlava tudo. Não, o Palocci era um encarne com o Lula. O Lula nunca teve uma relação com o Dirceu como a que teve com o Palocci. Sim. O Palocci era o operador do Lula. Veja, quando o Lula pedia favores a redações de jornais e revistas para tirar matéria, ou diminuir matéria, diminuir o impacto de matéria, era o senhor Palocci que fazia o contato. O senhor Palocci que era paparicado pelos empresários, porque era o ministro da Fazenda que estava levando a política econômica neoliberal, né, adiante. Né? Depois o Palocci, quando começou a se complicar, ele começou a dizer que ele era o fiador da estabilidade, né? Então havia muito temor que o Palocci caísse e tudo mais. Era fiador nada, né? Porque ali as linhas diretas, o PT percebeu que tinha que seguir ali aquele caminho nos dois governos Lula, porque a coisa estava dando certo, né? E ainda não se avaliava o grau de responsabilidade econômica, né, numa política baseada em crédito e não em investimento. Aí tinha também o boom das commodities, bom, toda essa história que ajudou o Brasil a ir adiante naquele momento. Mas o senhor Palocci sempre foi interlocutor privilegiado, unicarne, operador do Lula. E mais, começam a surgir notícias aqui e ali de que o Palocci está se rendendo e vai fazer colaboração premiada, delação premiada. Se fizer, bom, aí é um strike total. A gente já noticiou isso. O Palocci estaria negociando. Mas será que... Bom, será é uma coisa, a gente não sabe. Mas assim, qual é a perspectiva do Palocci depois desse depoimento do Marcelo Odebrecht? Por que esse depoimento do Marcelo Odebrecht é diferente daquilo tudo que foi apresentado ao TSE, Mário? Porque no TSE, veja, o Marcelo Odebrecht, ali, ele, como nós já dissemos, ele centrou, porque era este o papel, ele e os outros executivos, na eleição da Dilma. Então tudo que rolou no governo, os detalhões, todos não foi. Não, exato. Uma boa parte foi. Agora, o Marcelo Odebrecht está repetindo ao Sérgio Moro o que já havia dito e dando detalhes. Por exemplo, o Marcelo Odebrecht, no TSE, não citou o Lula, porque o Lula não era a Dilma, né? O objeto da ação é a chapa Dilma-Temer. Então, por exemplo, ele não citou o Lula. Ele, inclusive, disse, bom, essa aqui, em relação ao planilha amigo, outras coisas, isso aqui eu vou deixar para depois. Muito bem, então, ao ministro Herman Benjamin, ele não citou o Lula. Hoje, ele confirmou que o Lula é o amigo da planilha, que foi revelada pelo antagonista, que o Antônio Palocci era o operador do Lula, certo? Que recebia na conta Itália, que o Guido Mantega o sucedeu, isso ele já havia dito no TSE, mas agora confirmou colocando o Lula. Atenção, pelas contas que foram feitas até agora, nas três contas, amigo, pós-Itália e Itália, certo? Dessas três contas, digamos assim, desses saldos, foram sacados 177 milhões de reais.
Não está falando não é pouco dinheiro, é muito dinheiro. Isso não tem como explicar. Isso assim. Então. Não tem como explicar. Isso não tem. Então, assim, não adianta. O que quer que queira dizer? Aí você tem hoje o quê? O seu Cristiano Zanin, o advogado do Lula, com a Valesca Zanin, estão fazendo o circuito Elizabeth Arden da denúncia. Estão hoje em Roma. Né? E amanhã vão falar em Roma sobre o golpe, sobre como o Lula está sendo perseguido pela mídia, pela justiça. Continua esse papo furado. Né? Circuito Elizabeth Arden. Circuito Elizabeth Arden da denúncia. Eu podia organizar para eles um circuito assim. Em Nova York, Roma, Londres e Paris. Eu podia organizar para eles. Olha, eu me voluntario, tenho ótimos contatos, posso fazer. Benin, Botsuana, Tanzânia, Senegal, tenho ótimos Inclusive, contatos. eu dei umas dicas para eles lá em Roma. Dei uma dica de um restaurante, falei para eles irem à sorveteria, não esquecerem de ir a Giolitti, em Roma, né? Porque estão se divertindo. Agora, não tem. Tudo isso é papo furado. Essa história, por exemplo, de que não é preciso deixar o Lula ser candidato em 2018, isso já é um papo, Madeleine, que já não vai colar nas instâncias, na primeira instância e na segunda instância. Isso é já um papo que eles estão tentando colar, já visando a apelação no STF, que é um tribunal mais suscetível a, digamos assim, junções políticas. Né? Então esse papo aí já é para o apelo, o recurso ao STF, depois da condenação do Lula em primeira e segunda instância. Eles já estão contando que as provas... Mas não adianta... Porque eles sabem o que tem ali, né? Olha... A quem não sabe é a lei. Eles têm o direito de defender, tal, têm o direito de espernear. Só não têm o direito de deslegitimar a justiça brasileira como eles vêm fazendo. É verdade. Agora, vamos ver o Lula, agora no início de maio, perante o Sérgio Moro, como é que ele vai se comportar. O Dirceu Leme quer saber quem está pagando esse tour dos advogados. Nós sabemos? O tour dos advogados, eu imagino que esteja sendo pago ali pelo próprio Lula, né? Não sei se o Lula paga honorários e despesas ao advogado Roberto Teixeira, porque o Roberto Teixeira é compadre dele, né? Eu não sei. Eu acho que é pro bono, viu? Vocês também ficam achando que todo mundo é dinheirista. Eu acho que é pro bono. Eu acho que é em função assim de uma história passada, uma história de lutas. É coisa para se guardar debaixo de 7 chaves. Exato. Dentro do coração. A amizade, nem mesmo a força do tempo irá destruir. Já dizia a tatuagem que o macarrão... Pois ali é aquilo, né? São visões de mundo compartilhadas há muito tempo, né? Entre o Roberto Teixeira e o Lula. Vocês são muito maldosos também, tá? É isso. Agora eu quero saber o seguinte. O senhor está fazendo textos para a newsletter novamente? Eu voltei a fazer, fiz no final do ano passado, rendeu um livro lançado pela editora Record, Cartas de um Antagonista, e hoje voltei a escreverei às segundas e sextas-feiras para a nossa newsletter, os artiguetes lá que eu espero que sejam do agrado. O bastidor é que a gente trancou ele numa sala, ele só saiu depois de escrever para a newsletter, porque a gente falou, precisamos de coisas especiais para a newsletter e todo mundo queria os artigos do Mário. Aí ele falou, não vou fazer, a gente trancou ele lá. E o artigo que saiu é o que Dória tirou de Lula. Tem a ver com a pesquisa que foi feita aí no site no fim de semana? Não, eu até não, de certa forma sim, né? Nós fizemos a enquete, perguntamos quem é o anti-Lula, né? O verdadeiro anti-Lula para as pessoas. Eu acho que 13 ou 14 mil pessoas participaram. Tá cada vez mais gente. Ótimo. Tô gostando. Essas enquetes de fim de semana são boas, as pessoas gostam também de participar. Deu Dória, né? Depois deu Bolsonaro e Caiado, né? Mas Bolsonaro. Pois é. Olha, aqui tem muita gente que diz, o antagonista está fazendo propaganda do Dória. Não, o antagonista não está fazendo propaganda do Dória. Quem está fazendo propaganda contra o Dória é a Folha de São Paulo, né? E outros jornais, mas principalmente a Folha de São Paulo. O que a gente está fazendo simplesmente é mostrar que o que está sendo noticiado sobre o Dória não é a verdade. Nós até, em relação ao Dória, não gostamos da maneira como ele ganhou a convenção do PSDB. Mas o fato é que o homem está trabalhando. O homem, nessa pesquisa Datafolha,
divulgado no fim de semana, esse dado da Folha de São Paulo quis esconder um pouco, né, o Datafolha, que é o dado principal, ou seja, 55% dos paulistanos votariam no Dória para presidente da República, o que é um número acachapante, né? Mas preferiram mostrar... a página dele no Face alcança mais gente do que a Folha de São Paulo. Pois é. Mas aí mostraram o quê? Que não sei quantos paulistanos, a mesma quantidade, não gostaria de vê-lo fora da prefeitura. Né? Tem isso também. O que também é bom para o Dória, né? Não é óbvio, você não quer que ele seja bom para a prefeitura, mas uma vez que ele vá para a presidência, tem o mesmo número, né, de pessoas que o apoiariam. Depois você tem um grau de aprovação que é recorde, que é 43%, nesses primeiros 3 meses, primeiros 100 dias, né? E você tem uma taxa de rejeição que aumentou de 14% para quase 20%. O que, senhores, é mais do que natural, né? Assim, óbvio que se ele fizer muita besteira, essa taxa de rejeição vai aumentar. Mas um prefeito em ação sempre tem uma taxa de rejeição, independentemente dele ser bom ou mal, né, maior do que quando ele ainda não é prefeito, ele é apenas o prefeito eleito. Né? Então, assim, tudo tem que esperar. O que eu estou dizendo no artigo são 2 coisas. O fracasso das eleições para delegados municipais e dirigentes municipais no domingo do PT, eles dizem que 200 mil pessoas participaram, no entanto, em 2013, foram 420, ou seja, o entusiasmo do PT, dos petistas pelo PT diminuiu pela metade. Né? Você tem ainda, eu voltei a falar da pesquisa da Fundação Perseu Abramo, que foi revelada por você aqui na TV Antagonista, né? Mostrando justamente que o PT perdeu o discurso. Né? E, além de tudo, o fator Dória. Né? Assim, tudo para mostrar as desgraças que estão recaindo sobre o PT. E todos sabem qual é o nosso ponto de vista, né? Quanto piores as notícias para o PT, melhores são as notícias para o país. Para assinar a newsletter, paga? Não paga. Se chama assinar porque é uma inscrição, na verdade. Você entra em www.antagonista.com, tem laranjinha lá, newsletter. Para você que está no YouTube, aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link para assinar a newsletter e você vai receber os artigos exclusivos do Mário Sabino a partir de agora, que a gente obriga ele a escrever. Mesmo quando ele acha que não é necessário, a gente sabe que é necessário, né? Então é isso. E queria comentar uma coisa, essa coisa de Dória, Lula, Bolsonaro. Estou vendo uma movimentação interessante que é o seguinte. Sim. O Bolsonaro e o Lula estão batendo no Dória, que por sua vez fala do Lula quando bate com o dedo na quina, quando espirra, quando deixa papel cair no chão, quando planta árvore, quando fala com o banqueiro. Como que você vê esse movimento? Eu vejo, é natural que os pré-candidatos, né, e o Lula ainda se considera como tal, apesar de tudo que está surgindo contra ele, deixa de ser curioso, eles se posicionem, eles comecem a tomar posições estratégicas que não necessariamente têm a ver com ideologia, né? Ou seja, sujeitos de um mesmo campo político podem trocar farpas para enfraquecer o outro, né? Isso é um clássico, né? O que eu acho que ninguém percebeu ainda, salvo engano, é que o Dória, neste momento, ele é o anti-Lula, né? Por excelência, né? Mas ele também é o tucano anti-tucano, e ele vai se tornar, e isso pode lhe dar, veja, dentro das condições atuais de temperatura e pressão, imaginando-se que o Dória fará uma gestão boa, continuará na mesma toada, sendo aprovado, nada surgirá contra ele, tudo mais. Enfim, se tudo continuar desta forma, ele vai se tornar um anti-Temer, Madeleine. O anti-Temer vai ser o Dória. Então, assim, ele pode congregar, neste momento, se você olhar, ele pode assim, congregar tanto o pessoal que tem raiva do PT, como o pessoal que tem raiva do Temer. Entendeu? Não necessariamente por razões ideológicas, mas por esse governo velho que a gente está levando adiante com a barriga e tudo mais. O Lula vai fazer em 2018 72 anos, mas não é pela idade dele. É porque essa gente está na política há quanto tempo que são só esses mesmos nomes? Exato. Fazendo tudo do mesmo jeito. Então, agora, o fato, quer dizer, o Lula perdeu para o Dória também o ante tudo isso que está aí, você entendeu? Que ele pode pegar para ele, né?
Vocês estão falando do Bolsonaro, o Bolsonaro também está aí desde sempre. Não com o mesmo destaque, mas ele também é um cara que está aí desde quando está o Lula. Eu acho o seguinte, é óbvio que o Bolsonaro está crescendo muito. Ele é uma novidade, um crescimento, mas não o crescimento dele. Enfim, ele está aí congregando um pessoal mais extremo, né, no campo da direita, né? Mas eu não vejo ele com capacidade eu digo de agregação, tá? Para ser eleito. Não vejo. É um discurso que é mais afasta do que traz junto. Ele é um pouco. Você vê, a Marine Le Pen na França. Também né? A Marine Le Pen na França, você olha a Marine Le Pen falando, além dela ser engraçada, né? Ela não fala só enormidades, né? Ela tem um discurso até muito racional em alguns aspectos. No entanto, de vez em quando ela dá umas escorregadas e isso afasta as pessoas. Hoje, por exemplo, hoje ou ontem, enfim, ela disse que a França não teve responsabilidade nenhuma na na entrega de judeus, né, para o governo nazista. E depois teve que fazer ali um jogo de corpo, dizendo que estava falando da República do regime de Vichy, colaboracionista, então que isso não era a França para ela e tal. Quer dizer, revisionismo. Fez uma tremenda besteira, até porque vinha num discurso um pouco mais tépido em relação a determinados temas, né? E isso estava agregando eleitorado. E agora, hoje ela afastou o eleitorado. O Bolsonaro, ele agrega eleitorado quando ele fala da roubalheira, né? Quando ele fala do PT, né? Mas ele afasta o eleitorado, e aí as pessoas podem me xingar, mas isso é fato, quando fala ele faz elogio do regime militar, né? Xinga. Né? Eu acho que todo mundo que reage na gritaria, no xingamento, isso vale para qualquer campo ideológico. Ele está recebendo, como já foi noticiado, inclusive, se não me engano foi a Veja que deu, ele está com conselheiros, né, de relações públicas. Parece que aquele apresentador Otávio Mesquita, né, tá dando alguns toques para ele. Ele também não é um novato na política. Ele também não é um novato na política. Os interesses dos militares, é bom que se diga, ele entrou para a carreira política para atender os interesses muito específicos da carreira militar. É justo, que é legítimo. E isso no parlamento, isso não se pode dizer uma vírgula dele, porque isso ele sempre fez. Isso ele sempre fez. Então, agora, sem dúvida, o Bolsonaro crescerá como figura política. Aliás, já está crescendo, né? Mas eu não sei se é a ponto de ser eleito. Eu vou falar, eu sou contra, Madeleine, porque tem aí, no fim de semana saiu mais alguma coisa de um integrante da comunidade judaica protestando contra o Bolsonaro ter ido falar lá. Eu nem sei se ele foi mesmo. Ele foi na Hebraica do Rio de Janeiro. Aqui na Hebraica de São Paulo ele foi vetado. E tem muita gente dizendo não é para deixar o Bolsonaro falar. Isso pessoal, é o seguinte, Bolsonaro pode falar uns absurdos lá, né? Você pode não concordar com tudo que ele fala, mas eu nunca vi o Bolsonaro falar em prol de campo de concentração, nem revisionismo histórico, de holocausto, essas coisas que aí sim eu acho que seria motivo para não deixar o sujeito falar, para a hebraica não falar. Agora, porque o sujeito pensa de uma maneira, você não vai deixar falar? Então é o seguinte, eu topo, então não deixa também o pessoal da extrema esquerda falar. Não é? Então, né? Então assim, a democracia então, é só assim, para... O pessoal queimou bandeira de Israel em passeata. Pois é, então não pode. Então não pode ninguém do pessoal falar? Não pode ninguém do pessoal falar. O pessoal foi recebido na Hebraica de São Paulo. Mas são essas coisas que na democracia a gente tem que aprender, e que os brasileiros, mesmo aqueles que têm algum repertório, resistem, né? Porque tem gente razoável, gente inteligente, escrevendo que o Bolsonaro deveria ser proibido de falar. Como assim, senhores? Liberdade de expressão é liberdade de expressão, liberdade de opinião, certo? Desde que o sujeito não defenda genocídio, não defenda coisas que vão contra a democracia, né? Ele está ali, ele pode falar. Ele tem representatividade, ele tem voto popular.
Como assim? Tem que deixar o Bolsonaro falar assim, eu não concordo com nada com ele. Mas repetindo a antiga frase, né? Mas respeito até o último momento o direito dele falar. Né? Não, inclusive, tem uma coisa engraçada que é o seguinte, eu já fiz vídeos dizendo exatamente isso, colocando uma fala dele, falando, olha, eu discordo de tudo que ele está falando aqui, mas não se pode dizer que ele infringiu o direito de... Porque tinha vídeos, por exemplo, que eu discordava de tudo, achava aquilo um absurdo, mas não era uma infração do direito de ninguém. O que ele fez? Catou o meu vídeo e pôs na página dele, não reclamou. Pois é, mas é isso. Aí ele ainda elogiou, ó lá, ela reconheceu. Mas tem coisa mais autoritária do que você achar que o outro tem que concordar com você, e se ele não concorda com você, aí vai lá e xinga. Ele é necessariamente um idiota? Então, é isso que eu não consigo entender. Porque assim, eu discordo de 90% das coisas que o Bolsonaro fala. Discordo mesmo. Como ele deve discordar de 90% das coisas que eu falo. Mas ele tá pedindo pra você parar de falar? Não, nem eu tô... Tipo, o que eu achava, por exemplo, das coisas que ele falou sobre homossexualidade, não sei o quê. Depois ele apareceu lá com os rapazes que são homossexuais e parece que as coisas meio que... Na França, Sei, gente, cara. Quando eu era correspondente da Veja na França, havia lá um enorme movimento que chegou a levar 800 mil pessoas para o campo de Marte contra o casamento gay, aprovação do casamento gay. Muito bem. Havia, ao lado da Brigitte Bardot, muitos gays que eram contra o casamento gay. Então, assim, não é porque você... Eu, por exemplo, sou contra o casamento hétero. Pois é. Então. Eu acho que devia revogar isso aí. O que importa nessa história toda... Fica querendo acrescentar casamento em vez de... Por que não tira de todos? Eu não sei o que é isso. Qual é a obsessão que tem? Cria uma coisa ruim, tem que aumentar. O que eu acho é assim, você não pode ter numa democracia plena gente apontando o dedo e dizendo, esse sujeito não pode falar, esse sujeito está proibido de expressar a sua opinião. Ou quando você discorda, fala assim, olha, você precisa se informar melhor sobre esse assunto. Ou você é um idiota, você é um cretino, um débil mental, né? Isso não é uma maneira nem civilizada, né? E por conseguinte, nem democrática de tocar a vida, né? Bom, é isso, gente. Mário Sabino participando aqui do Antagonista. Não esqueça de assinar a newsletter para vocês lerem o texto O que Dória tirou de Lula, www.antagonista.com. Vai lá no laranjinha, clica na newsletter. Você vai receber 2 vezes por dia, vai receber também aos finais de semana conteúdo exclusivo do Antagonista. Para você que já está aqui no YouTube, clica na descrição aqui do vídeo que tem o endereço da newsletter. Não paga nada quem se inscrever, não paga nada. É só você colocar ali o seu e-mail. Falou, Mário. Obrigado, obrigada. Madeleine.